Em uma Jerusalém envolta em uma atmosfera tensa e carregada, o sol começava a se pôr, lançando sombras longas nas ruas de pedras. Os murmúrios da multidão ecoavam, misturando ansiedade e esperança. Entre os habitantes, destacava-se um homem, Jesus de Nazaré, que caminhava com um propósito inabalável. Seus olhos refletiam a sabedoria de quem compreendia o peso de seus passos, enquanto seu coração pulsava com a compaixão pelas almas perdidas. Ele sabia que sua missão o levaria a um confronto inevitável com aqueles que temiam seu poder de transformação. Os discípulos que o acompanhavam, com corações aflitos, sentiam a tensão no ar. Pedro, sempre impulsivo, lutava contra o medo de perder o mestre, enquanto João, o mais jovem, se agarrava à esperança de um futuro iluminado por milagres. No entanto, havia também a sombra da traição. Judas, atormentado por suas próprias ambições, sentia-se dividido entre a lealdade e o desejo de ouro, incapaz de escapar da prisão de suas escolhas. A cidade pulsava com boatos e intrigas, e cada esquina parecia sussurrar o nome de Jesus, como se o mundo inteiro estivesse à espera de sua decisão. Enquanto os eventos se desenrolavam, uma nuvem de incerteza pairava sobre todos os protagonistas. A paixão que se aproximava prometia dor, mas também a possibilidade de redenção. O dilema central que pairava sobre eles era claro: enfrentar a morte ou lutar para preservar a vida, sabendo que a verdadeira vitória poderia vir através do sacrifício. Assim, cada um deles se preparava para o que estava por vir, ansiosos e temerosos, prontos para enfrentar o desafio que mudaria suas vidas para sempre. A cidade de Jerusalém, com suas ruas repletas de história e fervor, se tornava um palco de tensões crescentes. Enquanto Jesus caminhava, seus discípulos se dispersavam um pouco, absorvendo o clima pesado que pairava no ar. Pedro, com seu jeito impulsivo, aproximou-se de Jesus, os olhos cheios de uma mistura de determinação e preocupação. Mestre, começou Pedro, a voz carregada de um peso que refletia seu coração inquieto. Os fariseus estão falando contra você. Eles já não escondem mais o desprezo. O que faremos se eles decidirem nos atacar? Jesus olhou nos olhos de Pedro, sentindo a angústia do amigo. A verdade é uma espada afiada, Pedro. E ela corta tanto para aqueles que a proclamam quanto para aqueles que a desafiam. Não devemos temer a escuridão, mas sim ser luz no meio dela. João, que caminhava um pouco atrás, ouviu a conversa e se aproximou. Mas e se a luz nos levar à morte? Como podemos ser luz se isso significar sacrificar nossas vidas? A incerteza na voz do jovem ecoava em seu interior. Às vezes, a luz brilha mais intensamente no sacrifício, respondeu Jesus, sua voz firme, mas suave. O que é um corpo senão a morada de uma alma eterna? A vida é um presente, mas o amor é o verdadeiro tesouro. Enquanto isso, Judas observava a cena à distância, seu coração dividido. Ele se aproximou, a mente tumultuada por pensamentos que o atormentavam. Mestre, e se houver outra maneira? Se pudermos evitar a confrontação? Eu posso ajudar a negociar. Suas palavras eram um convite à dúvida, uma tentativa de encontrar um caminho que não implicasse dor. Judas, Jesus disse, com um olhar penetrante, não devemos buscar atalhos que comprometam nossos valores. Às vezes, o caminho mais difícil é o que nos leva à verdadeira liberdade. Judas sentiu uma pontada de raiva e frustração. Ele queria ser visto, desejava ser parte da mudança, mas sentia-se apenas um espectador. E assim, enquanto a conversa se desenrolava, a pressão aumentava. As ruas de Jerusalém estavam repletas de rumores e olhares desconfiados. O clima de incerteza se intensificava com a aproximação da Páscoa, e as autoridades estavam cada vez mais inquietas com a influência de Jesus. Em um momento tenso, enquanto o grupo se reunia para discutir o próximo passo, um homem da multidão se aproximou, seu olhar inquieto. Vocês, seguidores de Jesus, não têm medo do que pode acontecer? Ele está atraindo a ira dos poderosos. Pedro avançou, a indignação inflamando seu peito. Temos fé. Acreditamos que a verdade prevalecerá, não importa o custo. Mas o custo pode ser a vida de vocês, o homem exclamou, sua voz carregada de preocupação. As autoridades não hesitarão em agir. Precisam de um exemplo.
As palavras do homem reverberaram entre os discípulos, criando um eco de medo. A tensão estava palpável, e cada um começou a refletir sobre suas escolhas. O que significava seguir Jesus em um momento como aquele? O que estavam dispostos a sacrificar? Enquanto a conversa se intensificava, Jesus observava a cena, sentindo a angústia de seus discípulos. Ele sabia que a tempestade estava se formando. A traição se aproximava como uma sombra, e as dificuldades que pareciam simples agora se tornavam complexas e perigosas. A cidade continuava a pulsar ao seu redor, e ele estava ciente de que a verdadeira prova estava apenas começando. As palavras do homem ecoaram na mente de cada discípulo, e a atmosfera ao redor deles ficou ainda mais carregada. Pedro, ainda impetuoso, tentou se manter firme, mas a dúvida começava a infiltrar-se em seu coração. E se a nossa fé não for suficiente, pensou, sentindo um frio na espinha ao imaginar o que poderia acontecer. O peso da responsabilidade de ser um seguidor de Jesus agora parecia quase insuportável. Enquanto isso, Judas observava a cena, sua frustração se transformando em uma tempestade interna. Ele queria ser o herói, o salvador que poderia evitar a tragédia, mas sentia que suas palavras eram meras sombras diante da força da convicção de Jesus e da determinação dos outros. O que significava ser leal em um mundo que exigia sacrifícios tão profundos? A visão do mestre, tão firme e resoluta, só aumentava seu desespero. E se a lealdade nos levar à morte? Questionou a si mesmo, suas emoções em conflito. A tensão aumentava não apenas entre os discípulos, mas também nas ruas de Jerusalém. As autoridades já estavam em alerta, e rumores de uma possível prisão de Jesus começavam a circular. Um grupo de fariseus se reunia em um canto, sussurrando e lançando olhares furtivos para os seguidores, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. A incerteza estava no ar, e cada um sentia que uma linha tênue os separava da confrontação. Precisamos agir, antes que eles ajam, sugeriu Tiago, sua voz tremendo com a intensidade da situação. Se eles vierem, seremos pegos de surpresa. Mas a ideia de agir precipitadamente apenas aumentava a ansiedade, criando um ciclo de medo e incerteza. As escolhas que estavam sendo feitas agora ecoavam em suas consciências, e cada um começou a questionar não apenas a segurança, mas também a moralidade de suas ações. Jesus, percebendo a crescente desarmonia, tentou reunir o grupo. Não se deixem dominar pelo medo. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de enfrentá-lo. No entanto, suas palavras pareciam flutuar em um mar de incertezas. A luta interna entre fé e temor se tornava cada vez mais evidente, e os discípulos se perguntavam se estavam preparados para o que estava por vir. À medida que a noite caía, a cidade parecia vibrar com uma energia inquietante. As lanternas acesas nas janelas projetavam sombras que dançavam nas paredes de pedra, refletindo a inquietação que permeava os corações daqueles que seguiam Jesus. O tempo estava se esgotando, e as consequências de suas escolhas começavam a se materializar. O medo da perda, da traição e do sacrifício pesava em cada um deles, moldando um dilema que exigiria mais do que simples declarações de fé. Os ecos de suas decisões estavam criando um clima de expectativa crescente, preparando o terreno para o que se aproximava, uma confrontação inevitável que mudaria a vida de todos para sempre. O caminho à frente era obscuro e repleto de perigos, e a cada passo, a realidade de que suas vidas poderiam nunca mais ser as mesmas tornava-se mais clara. A tensão estava no ar, e a cidade de Jerusalém, com suas ruas repletas de história, estava prestes a testemunhar um evento que ressoaria por gerações. A pressão sobre os discípulos aumentava a cada instante, como se a própria atmosfera estivesse carregada de eletricidade. Pedro, lutando contra os próprios demônios, questionava a validade de suas convicções. Se falharmos, será o sangue de todos nós nas minhas mãos? Esse pensamento o atormentava, e ele se perguntava se a bravura que sempre demonstrou era realmente coragem ou apenas uma fachada para esconder seu medo. Lembrava das palavras de Jesus: "E aquele que não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim", ou Mateus 10h38. Mas o que significava realmente carregar essa cruz? Enquanto isso, Judas se debatia em um mar de incertezas. A lealdade que um dia sentirá como um compromisso inabalável agora parecia uma armadilha.
E se eu puder salvar todos, mas ao custo de trair o Mestre? O que isso dirá sobre mim? Seus pensamentos se tornavam cada vez mais sombrios, e ele começava a imaginar um futuro onde suas ações poderiam ser justificadas. A ideia de trair Jesus se tornava uma possibilidade aterrorizante, mas também sedutora. Ele pensava em como poderia usar essa traição para um bem maior, mas o dilema o consumia. Como posso ser leal e, ao mesmo tempo, proteger aqueles que amo? A tensão no grupo era palpável e crescia à medida que Tiago falava sobre agir. Temos que nos preparar. Se eles vierem, não podemos hesitar. Mas a urgência de suas palavras apenas gerava mais complicações. O que significava agir? Seria isso sacrificar a vida de muitos por um impulso? A ideia de ferir ou até mesmo matar alguém em defesa de sua fé era uma mancha em sua alma que ele não sabia se conseguiria suportar. Jesus, observando a luta interna de seus discípulos, tentava trazê-los de volta ao foco. A fé é uma semente que cresce em meio à adversidade, dizia ele, mas mesmo suas mais sábias palavras pareciam não conseguir penetrar a espessa névoa de medo que cercava o grupo. Cada um se sentia preso em sua própria batalha, e a ideia de um sacrifício iminente pairava como uma sombra sobre suas cabeças. Os ecos de suas decisões reverberavam em cada coração, criando uma expectativa crescente. A cidade de Jerusalém, que antes parecia cheia de vida, agora ressoava com a incerteza do que estava por vir. O que antes era um caminho iluminado pela esperança agora se tornava uma trilha obscura, repleta de desafios e perigos. A luta interna se intensificava, e cada escolha que faziam parecia desdobrar novas complicações, como um efeito dominó que ameaçava derrubar tudo ao seu redor. À medida que a noite avançava, a iminência da confrontação se tornava mais palpável. O peso das decisões que tomaram, ou deixaram de tomar, começava a moldar suas identidades de maneiras que nunca imaginaram. As interrogações torturantes e os medos inconfessáveis agora se transformavam em uma tempestade emocional, preparando o terreno para o clímax inevitável que se aproximava. O momento de verdade estava por vir, e a cidade, com sua história impregnada nas pedras, estava prestes a testemunhar um desfecho que mudaria tudo para sempre. A atmosfera estava elétrica, pulsando com a tensão acumulada dos discípulos. A lua cheia iluminava o jardim do Getsemane, mas a luz não era suficiente para dissipar as sombras que se aninhavam em seus corações. Pedro, tomada a decisão de não hesitar mais, respirou fundo e avançou, a dor de seus dilemas pesando em cada passo. Se é para lutar, que seja, gritou, empunhando uma espada que reluzia sob a luz da lua, sua determinação transparecendo mesmo em meio ao tremor de suas mãos. Então, a escuridão se agitou. Luzes de tochas se aproximavam, e as vozes de soldados romanos e líderes religiosos ressoavam no ar. O grupo de Pedro se preparou, a adrenalina pulsando em suas veias. Eles estão aqui! Tiago sussurrou, o medo escorrendo por sua voz. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, as figuras se lançaram sobre eles, e o caos irrompeu. Pedro, em um acesso de bravura, atacou um dos soldados. O clangor da espada contra a armadura ecoou como um sino de guerra. O homem caiu, gritando, e o horror se espalhou pelo grupo. O que fiz? Pedro se questionou, o peso de sua ação desmoronando sobre ele enquanto o sangue escorria. O alvoroço se transformou em pânico. Não, não é assim que devemos agir, gritou João, sua voz cortando o ar como uma faca. Judas, que até então estava paralisado, sentiu uma onda de repulsa e alívio. A traição que planejara parecia agora uma maldição. Ele se afastou, a mente em turbilhão. Eu não posso ser parte disso, pensou, mas ao mesmo tempo, a dúvida o puxava de volta. A lealdade e a traição dançavam em sua mente, um duelo sem fim que o consumia. Jesus, no centro do furor, ergueu as mãos. Parem! O que vocês estão fazendo? A sua voz era uma rocha em meio à tempestade. A cada palavra, a confusão se dissipava um pouco, mas a tensão ainda vibrava como um fio esticado prestes a romper. Ele se voltou para Pedro, seus olhos cheios de amor e tristeza. Aquele que empunhar a espada, pela espada perecerá, disse calmamente, mas a gravidade de suas palavras parecia ecoar em toda a noite.
O tumulto começou a ceder à reflexão, mas não sem consequências. Os soldados, percebendo a vulnerabilidade do grupo, avançaram com mais ferocidade. O coração de cada discípulo batia forte, e a realidade da situação os cercava como uma prisão. Pedro sentiu o desespero tomar conta dele. "O que vamos fazer agora?", questionou, o tom de sua voz revelando o medo imenso que o dominava. As escolhas de cada um estavam agora escritas nas estrelas, e o futuro se desenrolava diante deles como um tapete de espinhos. As consequências da noite seriam profundas e irreversíveis. A cidade de Jerusalém, com seus ecos de história, estava prestes a testemunhar não apenas a queda de um homem, mas a transformação de um grupo de seguidores em algo que eles nunca poderiam ter imaginado. O sacrifício estava prestes a se concretizar, e com ele, a verdadeira essência da fé começaria a ser revelada. Enquanto a confusão diminuía, o grupo de discípulos se reunia em um canto do jardim, o peso da realidade pesando sobre seus ombros. Pedro, com a espada ainda em mãos, olhava para o corpo do soldado caído, a angústia tomando conta de seu ser. "O que eu fiz?", repetia em um sussurro, a imagem do homem sem vida gravada em sua mente como uma sombra que nunca o deixaria. A bravura que antes o impulsionara agora se transformava em remorso. Jesus, percebendo a tormenta interna de seus seguidores, caminhou até eles. "O caminho que se abre diante de vocês não é o que esperavam, mas é o que deve ser. Cada um de vocês tem um propósito maior, que vai além do que podem compreender agora." Suas palavras eram como bálsamo, mas também um chamado à responsabilidade. Judas, que assistira a tudo de longe, sentiu-se mais perdido do que nunca. A traição que havia planejado se tornará uma armadilha emocional. Ele se afastou do grupo, a mente em conflito. "O que é lealdade se não for acompanhada de amor?", pensou, e, pela primeira vez, questionou suas intenções. A noite tinha mudado não apenas o destino de Jesus, mas também o seu. Tiago e João, ainda atordoados, começaram a compreender que o amor e o sacrifício eram partes indissociáveis da mensagem que Jesus pregara. "Precisamos encontrar um novo caminho", disse Tiago, sua voz firme, "um caminho que não envolva a violência, mas compreensão." A ideia de um futuro sem Jesus os assustava, mas também acendia uma centelha de esperança. Conforme a luz da lua se ocultava atrás das nuvens, os discípulos começaram a se afastar do jardim, cada um imerso em suas reflexões. O que havia acontecido naquela noite ecoaria em suas vidas para sempre. As consequências de suas ações seriam sentidas, mas a transformação que estava prestes a acontecer em seus corações faria com que eles se tornassem verdadeiros mensageiros da mensagem que o Mestre deixará. Pedro olhou para os outros, e sem saber exatamente como, sentiu que a dor de sua escolha se transformava em uma determinação renovada. "Eu não vou deixar que isso me defina. Vou aprender, vou crescer", pensou, já vislumbrando um futuro em que poderia, de fato, ser um pilar de fé e amor. A jornada estava apenas começando, e enquanto cada um deles se afastava daquele lugar, uma nova luz começava a brilhar em seus corações, a luz da esperança e da coragem diante das adversidades que estavam por vir. As decisões que tomaram naquela noite moldariam não apenas seus destinos, mas também a história de muitos que viriam a seguir. A mensagem de amor, sacrifício e redenção finalmente começaria a ressoar, e a transformação que experimentaram os levaria a um novo entendimento da fé, em que, mesmo nas trevas, a luz pode prevalecer.